Em quase todos os jogos, uma das tarefas mais básicas é definir um caminho do ponto A até o ponto B. E isso pode aparecer de diversas maneiras dentro do jogo. Pode ser na movimentação do personagem, pode ser um inimigo perseguindo o jogador, ou simplesmente o jogo mostrando o caminho que o jogador deve seguir para chegar em seu objetivo. E a partir desse problema, surgem algoritmos que tentam localizar esse caminho. E esses algoritmos são conhecidos como algoritmos de Pathfinder. Eu me chamo Matheus e esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu pretendo trazer a respeito desses fantásticos algoritmos. Para que um algoritmo de Pathfinder funcione, é necessário que os dados eles possam ser acessados seguindo a ideia de uma estrutura chamada grafo. Mas afinal, o que é um grafo? Eu trouxe aqui uma definição formal e é o seguinte: um grafo não direcionado G é um par de conjuntos G igual a V e E, sendo V um conjunto de vértices e E um conjunto de arestas. As arestas serão representadas como um conjunto de dois elementos. É comum representar o grafo de forma visual para facilitar a compreensão dessa definição. Então aqui eu trouxe um exemplo de um grafo e aqui nesse grafo a representação é da seguinte maneira: as bolinhas com valor são os vértices e as linhas que estão conectando duas bolinhas são as arestas. Então aqui nesse grafo a gente tem o conjunto de vértices, que são o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, e o conjunto de arestas, que são a linha que está ligando o 0 no 1, o 0 no 3, o 1 no 2, o 1 no 4 e o 3 no 4. Uma outra definição bastante importante são os caminhos. Aqui tem a definição formal também do que é um caminho, mas basicamente um caminho ele vai ser um conjunto de arestas, de uma ou mais arestas, que vai ligar dois pontos em um grafo. Então aqui eu trouxe um exemplo de um caminho, que é um caminho que vai do 3 até o 4. E aí, esse caminho, aqui está algumas informações dele, a gente está assumindo que esse caminho se chama P, e P é um caminho de 3 para 4. P é um caminho de comprimento 1, que por definição, o comprimento de um caminho vai ser a quantidade de arestas que formam ele. E o conjunto de vértices que fazem parte desse caminho é o 3 e o 4, e o conjunto de arestas é somente a aresta que está ligando o 3 no 4. É importante dizer também que, como a gente está trabalhando com um grafo não direcionado, eu posso dizer também que esse caminho, ele vale também para um caminho do 4 para o 3. Ou seja, ele não tem direção. Eu posso ir tanto do 3 para o 4, quanto do 4 para o 3. Aqui um exemplo um pouco maior, que agora é um caminho que vai do 3 até o 5. E aí, nesse exemplo aqui, a gente pode perceber que o caminho é formado por um conjunto de arestas. Então, a gente tem aqui que P é um caminho de 3 para o 5, e novamente poderia ser um caminho do 5 para o 3, porque não tem direção. O P é um caminho de comprimento 4, porque ele é formado por 4 arestas. E aqui a gente tem o conjunto de vértices dele, que é o 3, o 4, o 1, o 2 e o 5, e o conjunto de arestas que formam esse caminho, que é a aresta que está ligando o 3 no 4, o 4 no 1, o 1 no 2 e o 2 no 5. Com essas duas definições, já fica meio que claro por que algoritmos de Pathfinder precisam desse tipo de estrutura. Porque nessa estrutura é fácil você conseguir definir a relação de quem está próximo de quem e a partir de quem eu consigo chegar em outro lugar. Então, a gente consegue percorrer os dados formando um caminho dentro deles. E como os algoritmos de Pathfinder eles estão buscando um caminho entre dois pontos, essa estrutura ajuda bastante ele. Agora, uma última definição aqui, que é uma coisa bastante comum dentro dos jogos, são as grids. As grids, elas podem aparecer principalmente
em jogos de estratégia e jogos de turno. E aqui eu trouxe um exemplo de grid que é formada por 16 quadradinhos, que são numerados de 0 até 15. E uma coisa interessante sobre as grids é que elas podem ser representadas como um grafo. Talvez do jeito que ela está aqui agora, não é tão fácil de visualizar isso. Mas se seguir as definições anteriores e a gente representar ela da seguinte maneira, a gente pode ver que ela é de fato um grafo. Então aqui, cada quadradinho desse passou a ser um vértice do grafo, e cada vértice vai estar ligado aos quadradinhos que estão na diagonal ou na vertical dele, tanto direita e esquerda, para cima e para baixo. E aí a gente conseguiu formar esse grafo, que poderia ser um mapa de um jogo. E a gente poderia assumir que se eu estou na posição 0, eu posso ir para a posição 1 ou para a posição 4. Ou seja, se o meu personagem está na posição 0, eu poderia andar tanto para 1 e quanto para 4. E aí, nesse tipo de exemplo, que entra os algoritmos de Pathfinder. Porque imagine o seguinte, a gente tem um personagem no ponto A e a gente quer descobrir como que o nosso personagem pode chegar no ponto B. E aí que os algoritmos de Pathfinder eles funcionam. Porque a partir do ponto A, ele vai começar a buscar um caminho que chegue no ponto B. E aí ele vai acabar chegando e retornando esse resultado para a gente. Nesse exemplo aqui, um exemplo de caminho poderia ser passando na posição 4, na 5, e aí chegando no lugar que a gente deseja. E aí ele ia mostrar esse caminho para a gente. Um outro exemplo também, agora, imagine que nas posições 1 e na posição 5 existe um obstáculo, ou um inimigo, ou alguma coisa assim, que a gente quer evitar. Então, a gente pode colocar isso em consideração no nosso algoritmo para ele tentar evitar esses caminhos. E aí, uma solução que ele iria obter nesse caso aqui para chegar no ponto B seria esse seguinte caminho, que seria um pouco mais longo que o anterior, que iria passar agora no 4, no 8, no 9, no 10, e aí sim chegar no nosso destino. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, para apresentar para vocês. Eu não vou entrar em detalhes de algoritmos mesmo de Pathfinder nesse vídeo, era mais para apresentar uma ideia geral. Nos próximos vídeos eu pretendo apresentar de fato algoritmos mesmo funcionando e apresentar como que eles funcionam de fato. E em relação à teoria dos grafos, ela é assim, um grande ramo da matemática e possui assim, muitas aplicações. Então, sintam-se livre para pesquisar mais a respeito dela, mas eu acredito que essas definições mais básicas já sejam suficientes para entender algoritmos de Pathfinder. E por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado.